Sob Outro Olhar, na TV Antares, canal 2.1, e também na TV Assembleia, canal 16.1. Na TV Assembleia, ele passa toda quarta, 9h30, com a reprise domingo, 4 da tarde. Você pode participar pelo chat aqui no YouTube do Sob Outro Olhar e também no Facebook da TV Antares. Hoje a gente vai falar sobre jornalistas negras e a gente convidou... gente, façam perguntas para nossas convidadas, façam comentários. E aí a gente pede que vocês enviem sugestões, façam perguntas e também para o WhatsApp 999912620. Pois bem, as jornalistas negras que estão aqui são duas mulheres empoderadíssimas. Muito prazer tê-las aqui. Quem está aqui com a gente? Edna Maciel. Boa noite, Edna. Boa noite, é um prazer estar aqui no Sob Outro Olhar, com você, com a Malu. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui no agosto. A gente acabou de sair de um Julho das Pretas e entrando num agosto, que é o enfrentamento a toda a violência doméstica. Então, é uma felicidade estar aqui, enquanto mulher negra, para a gente estar conversando um pouco do momento, de um contexto da negritude, o porvir, e quais são as estratégias que a gente encontra para estar criando esse empoderamento em coletividade, através de uma comunicação não violenta. Para a gente é uma grande alegria ter vocês aqui, esse mês de agosto marcado pelos 15 anos da Lei Maria da Penha, o mês de combate à violência contra a mulher, e a gente precisa falar de uma violência que, de certa forma, fica invisível quando a gente não fala. Quer trazer a realidade dos dados e da situação das jornalistas negras. É um tema que eu tenho muito apreço por ele, porque a gente está falando de nós três, e de uma representatividade que a gente está trazendo, está levando para as meninas negras, para as jovens que querem fazer jornalismo. Vou apresentar a Edna Maciel, graduada em jornalismo no Rio de Janeiro, trabalhou na Rádio Roquete Pinto, iniciou a carreira em Teresina em 91 como radialista, repórter e apresentadora. Trabalhou na TV Antares, TV Antena 10, TV Timon e FM Meio Norte, TV Meio Norte, Rádio CBN, TV Mirante, afiliada da Globo, TV Cidade Verde, atualmente O Dia TV e TV Antares como editora. Sempre atuou como assessora de imprensa em órgãos públicos e empresas privadas. Maria Luísa Mendes, a Malu Mendes, ela é comunicadora social, com habilitação em jornalismo e relações públicas, especialista em telejornalismo e mídias digitais, especialista em marketing e em direitos humanos na faculdade FAR. Especialista também em estudos contemporâneos da dança. Interessante. Artista dramática, dança performática, pesquisadora de entretecimentos na comunicação social e dança. Assessora de comunicação da Coordenadoria Estadual de Políticas para as Mulheres e comunicadora popular utilizando a comunicação não violenta. Eu estou conhecendo bem a comunicação não violenta. Gente, antes da gente começar a nossa conversa, a gente vai ver um vídeo. O Victor vai colocar um vídeo do canal sobre a mulher preta com a voz, que fala de jornalismo e comunicação, do canal Preto, e também da falta de representatividade negra na TV. Quando qualquer iniciativa ela é liderada por mulheres negras, então a estratégia e o seu conteúdo ele é norteado pelas nossas vivências, né? Pelo que é considerado importante por nós.
E na produção de conteúdo, eu acho mais do que importante, porque a gente tem um olhar do que é importante para a comunidade negra como um todo, né? A TV no Brasil existe há mais de 60 anos, mas apesar de estar há tanto tempo no ar, o papel destinado a nós, negros, que somos mais de 50% da população, é sempre o papel de coadjuvante. Seja nas séries, na televisão aberta ou até mesmo nas propagandas, os negros são sempre nos lugares inferiores. Então, a partir disso, o Ministério Público do Trabalho, junto com a Frente de Artistas Negros, resolveu promover um encontro para debater o tema. Então, o protagonismo, ele começa no nível individual e familiar e depois ele se expande porque ele vem com a representação social. Como é que começou para cada uma de vocês? Pode falar Edna e depois Malu. Pronto, mais uma vez, boa noite. Bom, gostaria de falar primeiro que é muito importante esse tema, é muito importante esse debate, e gostaria de também falar para vocês que esse é um grande momento, esse é um momento em que nós podemos falar desse assunto abertamente e podemos, sim, confirmar de que a representatividade, como nós vimos aí no vídeo, né, historicamente fazemos papel de coadjuvante, fizemos e ainda fazemos. Né? Já houve Norma e Malu que acompanham a história aqui no Piauí, né? Já houve um tempo, quando eu comecei a minha carreira em 89, em que a gente simplesmente contava nos dedos os jornalistas que apareciam no vídeo. Né? Eu fiz a minha primeira matéria em que falei de preconceito na TV, na minha passagem, que é a hora que o repórter aparece, eu justamente mostrei os 5 dedos de uma das mãos e contei quantas colegas, junto comigo, apareciam na telinha. Então, historicamente, até pelo racismo estrutural mesmo, que antes não falávamos com essa nomenclatura, mas já falávamos de racismo estrutural, nós vimos e vivenciamos, infelizmente, esse momento. E, felizmente, estamos vivendo um novo momento, em que ainda não temos a porcentagem, o número de mulheres negras jornalistas, não só na televisão, mas em todos os espaços de comunicação, de visibilidade, né? Como artistas, como atrizes, como cantoras, como capas de revista. Ainda bem que hoje a coisa mudou, né? Mas ainda temos que ter muito mais espaço. Ainda é muito pouca a nossa representatividade. Eu considero, sim, que nós avançamos, mas temos muito, muito e muito que avançar. Porque, normalmente, só se sublinham as pessoas que a gente está vendo que estão em evidência. Temos muitos talentos atrás aqui dessas câmeras, atrás dessa tela, muitos talentos. E nós temos que tomar esse espaço. E só fazendo assim como nós estamos fazendo hoje, é que nós estamos dando os passos mais largos. É muito importante isso que você falou. E você, Malu, como é que começou essa vontade de fazer jornalismo? Então, eu achei bem interessante o que a Edna pontuou. Quando a gente fala da representatividade do negro na mídia, a gente precisa falar primeiro do acesso à educação, porque os jovens negros, eles não chegam na faculdade, principalmente dos cursos de comunicação. Isso se reflete numa comunicação embranquecida, heterossexual, sulista, e a diversidade cultural e de conteúdo termina não aparecendo, porque esses sujeitos, eles não estão lá. Então, a gente tem assim diversos autores que falam, se você não se sente representado, seja qualquer meio de comunicação, dificilmente você vai comunicar para esse núcleo. Então, as pessoas negras, elas nascem e olham para a TV, só encontram pessoas brancas falando no telejornal, pessoas brancas na novela, pessoas brancas no entretenimento. Qual é a consequência disso? É que essas pessoas negras, elas não se reconhecem.
E esse não se reconhecer traz o embranquecimento da voz, da fala, do jeito de fazer. Com essa ruptura da internet, as pessoas negras passaram a produzir o conteúdo, começaram a dizer, epa, o meu cabelo é bonito, epa, a minha voz é bonita, epa, a minha estética é bonita. Então, a comunicação, ela forçou a ser democrática, como a gente fala, comunicação não violenta, comunicação humanizada, democratização da comunicação, a gente está questionando que tanto a TV, quanto o rádio, quanto a internet, os sujeitos se reconheçam. Para se reconhecer, a comunicação tem que ser para todas as tribos. Eu lembro muito quando eu fiz uma pesquisa, o mito da mídia democrática, a inserção da negritude na mídia branca, a gente tem uma ilusão de que as pessoas negras estão inseridas, mas para ela de fato estar inserida na comunicação, ela precisa estar inserida na educação, porque é lá onde vão os estagiários negros, é lá onde o estagiário negro tem que atuar, desde a produção, desde a edição do vídeo, desde apresentar um programa, ou seja, a gente precisa ter uma diversidade cultural e de olhar e de narrativa em todo o processo comunicacional, para que lá na frente a comunicação seja empretecida. Eu não tenho como dizer um editor, por exemplo, branco, onde só tem editores brancos, os seus cortes serão brancos. Você vai perceber que a pessoa negra, ela aparece 2 segundos, ela fala 15 minutos e ela aparece 2 segundos. Se você vai para o rádio, é onde as pessoas negras mais têm espaço. Por que elas têm mais espaço no rádio? Porque não aparece a estética. E aí a gente precisa questionar que mídia é essa, que diversidade é essa. E esse empoderamento, ele acontece quando eu escuto a Edna, quando eu escuto o João, quando eu escuto a Maria, e quando esse escutar reflete a minha realidade. As periferias, ela é dotada de pessoas negras, e o lugar periférico não é um lugar somente de ausência, mas também dessas efervescências culturais, que a gente pode ver dentro da internet. A pandemia, ela mostrou um tanto de conteúdo produzido por pessoas negras, desde a estética, política, empoderamento em todas as áreas. Então, essa palavra empoderar, a gente precisa traduzir em ações de comunicação. A democratização da comunicação vai acontecer quando eu olhar para os meios de comunicação, eu não preciso estar pensando se é uma pessoa negra, uma branca, uma indígena falando. Isso vai estar no inconsciente, mas por agora, em 2021, é preciso que a gente tenha cota na TV, porque a gente já tem no entretenimento, no telejornal, nas novelas, a gente precisa cota na TV, porque senão os negros não aparecem, está cheio de negros, cheio de potência, mas onde eles estão? Eles precisam chegar ao lugar de visibilidade de uma forma quantitativa e qualitativa. Então, eu fico pensando que esse momento aqui da gente estar com a Edna, você, é a gente estar fissurando uma reflexão de como é construir um empretecimento na sociedade de uma forma coletiva, porque a comunicação violenta, ela começa a acontecer quando o repórter, por exemplo, constrói o seu texto, onde toda a narrativa embranquece aquele corpo negro, ou anula a sua experiência identitária. Então, esse texto, ele não vai estar abarcando. Quando a gente fala também de pessoas negras, a gente tem que dizer mês de novembro, só a questão da negritude. Então, as pessoas negras, elas falam de ciência, elas falam de política, elas falam de maquiagem, elas falam de roupa, elas falam de culinária, elas falam sobre tudo. Agora, a gente precisa encontrar um... A Tina de Nazaré, a deusa Tina, ela está falando aqui, mandando um recado, ela é de Nazaré do Piauí, terra de Esperança Garcia e Renata Costa. Boa noite, Tina. É muito importante. Olha só, os dados, eles são reveladores do que vocês estão falando. Enquanto a gente tem, pelos dados do IBGE, cerca de 54% da população preta e parda, dados da FENAGE, que é a Federação Nacional de Jornalistas, revelam que tem 23%. E aqui não está fazendo recorte de gênero. No recorte de gênero, a mulher termina tendo uma participação menor. E isso você falou, tem a grande mídia e tem a mídia alternativa, que a mídia alternativa ela também traz uma democratização
ela também não. Ela traz uma democratização da comunicação. A gente é muito tema, o tema ele é abrangente, mas a gente vai trabalhar dentro desse nosso tempo aqui. Uma coisa que eu quero falar para vocês, perguntar, e que vai entrar a parte de conteúdo. Por quê? Uma coisa é você, mulher negra, estar fazendo jornalismo, estar na mídia. Outra coisa é o conteúdo negro estar sendo trazido por você, que tem muita diferença. Então, a gente vai ver um vídeo do Canal Preto para suscitar essa conversa sobre o conteúdo. Victor? Eu acho que todo o trabalho de comunicação é fundamental para o combate ao racismo. Assim. Posso dizer que hoje a gente vê as pautas sendo tratadas de um jeito mais recorrente, com mais profundidade e com um nível elevado de debate, que consegue fazer as pessoas saírem do básico do entendimento sobre o que é racismo no Brasil e como ele opera. Eu acredito que a massagem na autoestima do meu povo, fazer eles se enxergarem bonitos e potentes, também é uma forma de combater o racismo, né? É a diferença entre você ver uma situação de racismo e baixar a cabeça e você enfrentar e denunciar. Quando a gente existe, a gente já está quebrando uma barreira enorme. E quando a gente persiste, a gente está quebrando uma outra barreira que é muito maior, que é a barreira da manutenção das nossas ações. Edna, pode começar, depois Malu. Bem, eu sei qual a ordem alfabética. Bem, é muito importante a mídia alternativa, muito importante, como a Malu bem citou, a questão da abertura na internet, da discussão e do espaço que se abre, porque a época que eu iniciei minha carreira é muito diferente dessa época. Eu comecei bem aqui na TV Antares e percorri as várias TVs que você citou, e nunca você ia ver um cabelo como o que eu estou hoje, o da Malu, nem como outro dia, pela primeira vez, aos 56 anos, eu apareci de turbante numa matéria na TV, aqui no Piauí. Olha o tempo que se passou, são 31 anos. Então, hoje a gente pode falar da nossa alegria, hoje a gente pode aparecer com os nossos cabelos, hoje a gente pode aparecer coloridas, com o peso que a gente tiver, com a idade que a gente tiver, mas ainda não ocupamos esse espaço. Ainda onde trabalhamos, estamos conquistando e dando um passo ainda maior. A mídia e tudo que aconteceu, principalmente agora, nesses tempos em que se divulgou mais mortes de negros, americanos, brasileiros, infelizmente com essa questão da pandemia que veio logo em seguida, também abriu um canal para que a gente falasse mais abertamente, para que a gente ocupasse mais os espaços. Mas é muito importante o que a Malu falou, tudo começa pela educação, e porque a gente tem que se ver, a nossa identidade cultural, né? É isso que a gente não teve antes, há 25 anos atrás, quando eu comecei, há 30 anos, e que a Malu já pega agora, e a geração dela também, e antes dela. Então, hoje já se pode, sim, ocupar mais espaços, e eu lembro, Malu, que logo eu tinha uns 2 anos, acho, de carreira, Norma, e a gente falava assim, vem cá, negra não usa absorvente higiênico, negra não usa, não quero falar a marca, mas vários produtos, porque você não via, por exemplo, óleo de bebê, né? Fralda X ou Y, porque você não se via, não era só na televisão, você não ouvia as propagandas no rádio também, nem nas revistas, você não se via. Então, hoje, como a Majuzinha, que nós chamamos aqui, uma menina aqui do Piauí, que se viu na Maju, isso é que é se reconhecer. E ela falou, olha o cabelo dela, é igual o meu, mamãe, olha a roupa dela, amarela, o vestido dela é igual o meu. A menina se reconheceu e foi, inclusive, conhecer a Maju no estúdio. Mas eu acho um absurdo o que nós ficamos contentes, sabemos que foi bacana, que legal que isso aconteceu, mas em pleno século XXI, gente,
É exceção. No século XXI, nós estamos Continua a atrasados. exceção. Continua. Isso me preocupa muito, porque daqui a pouco eu estou fechando um ciclo, né? Daqui a pouco eu me vejo, quando eu cito esse lance da Maju, esse caso, e da Majuzinha, eu cito o meu caso. Não era para eu hoje estar aparecendo de turbante, nem assumindo meus crespos. Isso já era para acontecer há muitos anos atrás, mas pela nossa história, né, de escravidão e de libertação, entre aspas, né? A gente tem toda essa realidade. Então, precisou acontecer muita coisa. Eu mesma vim para promover lives e ter um canal mais aberto e pude falar muito mais depois que a pandemia chegou, né? E eu vi muita gente colocar mesmo a cara para bater e falar de preconceito e tentar assumir os seus lugares, porque não é só no vídeo, gente, não, nós estamos tratando de jornalistas negras aqui, mas nos outros espaços também que são nossos de direito, nós não ganhamos o mesmo salário e também não ocupamos, no banco, nós queremos ver mulheres gerentes de banco negras, nós queremos ver homens e mulheres negros em outros cargos, em cargos de poder, em espaços de poder, nós temos que ocupar um espaço que é nosso, para que a gente possa se identificar, se mostrar, para que nossas crianças possam se reconhecer e também querer ser igual a Malu, ser igual a Edna, ser igual a Norma, coisas que a gente já vem resgatando, que a gente quer resgatar e que a gente quer ocupar. Então, eu acho muito importante que a gente coloque a nossa história aqui, mas o mais importante é que a gente pratique e que as pessoas não brancas, né, elas também já estão assumindo, já estão tomando esse lugar de discussão, já estão também assumindo que tem o preconceito, sim, estão assumindo a questão tão bem divulgada e colocada sobre o racismo estrutural. Então, é importante que negros, brancos, pessoas de todas as cores de pele, elas se identifiquem, elas saibam que tem que lutar contra o preconceito. Não só esse preconceito, mas como não só o preconceito racial, mas qualquer tipo de preconceito. Então, nós precisamos que todos nós, juntos, façamos isso que a gente está fazendo aqui, discutindo, divulgando, cada um, e principalmente, outro ponto bom que eu achei a Malu colocar, principalmente a gente se preocupar com a questão da educação. E a educação não é só na escola, não, tá, gente? É em casa, é no trabalho, eu faço isso diariamente. Edna, não existe racismo, não, que besteira. Aí você tem que sentar e conversar sobre a história do nosso país e mostrar a sua vivência para aquela pessoa que está falando aquilo. É muito complexo, infelizmente temos pouco tempo, mas nesse tempo acho que já dá para a gente pontuar e colocar para você que está nos vendo que você também tem que nos ajudar, inclusive nos convidando para falar sobre outros assuntos, né? Outras questões que não são o racismo. Malu, fale aí, então, com base na sua realidade, sobre esse poder de você trazer conteúdo negro para a mídia. Não, estava escutando aqui o vídeo. Primeiro, uma coisa que me vem muito: que tipo de conteúdo a gente tem na mídia? E quando a gente fala mídia, a gente precisa pensar na grande mídia, é onde está o acesso da massa, a televisão. A gente tem os programas policialescos, onde o corpo negro sempre aparece associado às violências, a tudo que não dá certo no país. E isso você constrói uma narrativa, você constrói um discurso que aquele corpo negro, magro, que usa uma bermuda, que usa uma tatuagem, ele logo vai ser um bandido, logo vai ser isso ou aquilo, e a gente começa a direcionar que tipo de estética negra é aceito. Então, a gente precisa reformular esses programas policialescos para se tornar um programa de direitos humanos, um programa que comece a discutir e pautar quais são os direitos daquele corpo naquela cidade. A gente precisa reverter, porque a narrativa do conteúdo é sempre colocar uma carga maior do que aquele corpo leva.
A gente termina tendo programas de policialesco onde eles dão o veredito, não é sobre quem é o criminoso, o que ele fez, mas é um apresentador, geralmente falando sobre aquele caso, sobre aquela família, sobre aquela narrativa, sem perguntar quem é aquele indivíduo. E a gente tem leis que devem ser cumpridas, leis que devem ter um direcionamento, a gente tem direito de imagem, e a gente não respeita. E quando é o mesmo corpo branco, tendo o mesmo uma quebra daquele acordo na lei, aquele corpo branco é dito como um garoto estressado, um garoto que está num processo de crescimento, nunca com as mesmas narrativas. Então, a gente precisa ter, do outro lado, um jornalista que passa pelo processo de empretecimento para que os títulos das matérias eles sejam reformulados. A gente tem um corpo negro, quando erra, ele é duplamente penalizado pela sociedade. Então, ele vai ter um acúmulo de violências. E a mídia, ao invés de discutir o problema social, não, ela dá a carga àquele corpo. Então, a gente precisa pensar mesmo que tipo de conteúdo a gente está escrevendo, porque o corpo negro ele está em todos os lugares da mídia. Porém, qual é o olhar que eu estou dando? Isso é uma função da comunicação, de começar a fazer a descomunicação para a comunicação. Porque se a gente diz que o IBGE traz aí que mais de 60% da população é negra, aonde é que está esse conteúdo das 60%? Porque se nós temos 60%, quer dizer que em todas as camadas sociais é para ter pessoas negras, então é para ter conteúdo para essa diversidade. Mas esse conteúdo ele tem vindo cada vez mais segmentado. A comunicação alternativa ela é um caminho encontrado para aqueles corpos que não são aceitos. Mas, geralmente, esse corpo é um corpo negro. A comunicação alternativa ela é boa, mas ela não tem tanto investimento. Aquele mesmo corpo começa a encontrar fissuras para começar a comunicar. E a gente precisa pensar em conteúdo de diversidade cultural, com a diversidade de investimento. A comunicação ela precisa de um investimento, eu preciso que esse jovem tenha acesso à educação. Por isso que eu estou batendo na tecla da educação, porque é só lá onde ele vai entender a comunicação não violenta. Ele não vai começar a chamar o outro, a apelidar o outro dentro do seu conteúdo. E ele vai começar a ter o tripé básico da comunicação, que é comunicar, buscar as fontes. Essa fonte oficial, muitas vezes, nunca é um corpo negro. A gente tem vários corpos negros que estão dentro da religiosidade, a gente não vê esses corpos como um local de saber. A gente tem o bispo que traz muito aí, que ele é aqui do estado do Piauí. Como é que a gente pode estar falando de uma forma que chegue ao outro? Então, o conteúdo, ele precisa ser pensado numa lógica onde é de circularidade, porque esse conteúdo que a gente atualmente tem, muitas vezes, ele não chega. E aí, quando a gente vai discutir, é um lugar que a gente pensa assim, como inventar uma comunicação? Eu acho que a Edna pontuou bem, o vídeo pontuou bem, e eu acho que esse é inventar. Desculpa, é porque o tempo do programa já chegou ao fim. E muito, muito obrigada. A gente precisa retomar esse tema, tá? Muito complexo. Vocês duas fizeram falas importantíssimas, maravilhosas. E a Tami Fernanda está aqui assistindo. Queremos agradecer a vocês, a quem está nos assistindo nas TVs, no YouTube, no Facebook. A Cristiane Sequep, que é diretora da TV Assembleia, Núbia Ramos, que é diretora da TV Antares, Albana Murim, presidente da Fundação Antares, e a toda a equipe das TVs, muito obrigada mesmo. Até o próximo Sob Outro Olhar.